pessoal, eu me chamo Giovana Maria e esse é mais um episódio do Aldeias TV. E no programa de hoje abordamos o tema Pessoas em Situação de Rua. Para isso, nós tivemos uma roda de conversa com o pessoal do RUARTS, que é o serviço municipal que acolhe esses cidadãos. Nós também acompanhamos um pouco do trabalho do consultório na rua, lá na Praça João Pessoa, conversando com algumas pessoas e também com profissionais que estavam lá. Olá, meu nome é Ângelo e hoje em nossa escola recebemos o Grupo RUARTS, um grupo que se encarrega em prestar serviço para as pessoas moradoras de rua. E hoje fizemos uma roda de conversa com eles para saber um pouco mais como esse projeto atua nas ruas. E é isso, vamos assistir. Boa tarde, meu nome é Camila, sou assistente social de formação e atualmente estou como coordenadora do programa RUARTS. Boa tarde, eu sou Ana Cleide, educadora social do RUARTS. Eu sou Yasmin, sou assistente social do programa RUARTS. O RUARTS ele é o serviço especializado em abordagem social a pessoas em situação de rua aqui no município de João Pessoa. Então, ele atende todo o público, né, de pessoa em situação de rua, de criança a adulto, que se encontra nos pontos como rodoviária, na área da praia, em qualquer situação de pessoas em situação de rua, o serviço ele vai fazer esse atendimento, trabalha diretamente nas ruas de João Pessoa, fazendo as buscativas, fazendo a abordagem, ofertando os serviços que o município oferece, né, como casas de acolhimento, tudo vai depender do que aquele beneficiário ele vai necessitar. A princípio, a equipe faz o mapeamento das áreas onde tem o maior índice de pessoas em situação de rua. Na base do convencimento, a equipe de abordagem vai tentar buscar esses dados para poder entender o porquê aquela pessoa está naquela condição e para que ela saia daquela condição. E daí a gente vai buscar se essa pessoa tem referência de família, se é natural de João Pessoa, os motivos que levaram elas estar em situação de rua, e a partir desse estudo, a partir dessa escuta, a partir dessa abordagem, a gente vai traçar caminhos para que essas pessoas elas saiam dessa condição. O RUARTS, ele inicialmente surgiu como um projeto, né, aqui no município de João Pessoa, e de 2017, nessa faixa aí, 2018, ele se entregou como um programa, né, ele saiu de como um projeto, ele inicialmente só atendia crianças e adolescentes aqui e passou a atender todo o público de pessoas em situação de rua, configurando-se como um programa. Então, na tipificação da política da assistência social, ele é um serviço especializado em abordagem social. O nome RUARTS é o nome fantasia, porque como só atendia crianças e adolescentes e ele era um projeto, nesse início ele ia bem com o lúdico para a rua, tinha um circo, para poder chamar a atenção dessas crianças e daí construir uma ponte, a construção de vínculos, que era no sentido de crianças que ficavam em medicância, no trabalho infantil. Daí as demandas foram surgindo, o público foi mudando e configurou-se não mais como um projeto, e sim um programa, um serviço que o município ele precisa ofertar para pessoas em situação de rua. E hoje o nome continua o programa RUARTS, por ser um nome fantasia, mas é um serviço especializado em abordagem social. O segundo questionamento que a gente queria fazer era quais são as principais situações ou motivos que inserem essas pessoas na conjuntura de marginalidade ou de fragilidade? Quais são os motivos que levam elas a viverem nessas situações? Um dos maiores motivos que levam as pessoas a estar em condição, né, de viver em situação de rua é o desemprego, os conflitos familiares, e daí já entra a questão da drogadição, porque a partir de um problema vai acarretando o outro. Então, assim, hoje um dos maiores problemas que se encontra de pessoas em situação de rua são os conflitos familiares. Então, desses conflitos tem vários motivos. A questão da sexualidade, a questão das relações mesmo pessoais, quando houve traição de um casamento, então as pessoas realmente não consegue digerir aquela situação, e daí começa a entrar no álcool, nas drogas, e começa a ficar na condição de rua. Então, são vários motivos, mas os conflitos familiares é um dos motivos mais gritantes que a gente consegue hoje sinalizar na rua. E a partir desses conflitos acarreta em outros problemas, né? A questão do uso das drogas, porque a maioria das pessoas que estão em situação de rua são dependentes químicas, não generalizando, mas o grande número já faz uso de álcool e outras drogas, sim.
A gente estudou um pouquinho também sobre arquitetura hostil. E aí a gente queria saber do posicionamento de vocês sobre se isso é evidente em João Pessoa ultimamente, hoje em dia. Se aqui a gente consegue ver uma arquitetura hostil e se isso é presente no nosso cotidiano. Por parte da sociedade, a gente sempre encontra situações quando as pessoas marginalizam esse público, né? Vê de uma forma, não se reconhece como um ser por estar naquela vulnerabilidade e que muitas vezes trata de uma forma negativa, não se trata como um ser, como se deve, com respeito, né? Não vê ele como uma pessoa, não vê como um ser humano reconhecido como sujeito de direitos, porque independente da condição que ele esteja, ele é uma pessoa, merece respeito, tem os seus direitos, tem os seus deveres. Então, assim, por parte da sociedade, a gente ainda encontra muito preconceito sobre essa população, onde acaba tornando e tratando essas pessoas de uma forma hostil. Agora eu queria fazer um questionamento não só a uma pessoa, mas a todos vocês, em relação a como vocês ingressaram no Ruartes, conheceram e se poderiam contar um pouco das experiências que vocês já passaram dentro do projeto. Tá. A minha história dentro do Ruartes, eu iniciei como estagiária do serviço, depois eu me tornei técnica, passei por outros serviços e há 2 anos eu estou como coordenadora. Né? Assim, a gente tem muitos casos de sucesso também dentro do serviço, apesar da realidade não ser fácil, né? Porque a gente trata pessoas em situação de rua, diante de todas as vulnerabilidades que a gente encontra, onde os vínculos familiares já estão fragilizados, muitas vezes rompidos, né? A pessoa já está desenganada de todas essas, com todos os seus direitos negados, mas assim, a gente trabalha no sentido do fortalecimento do vínculo familiar. Então, a gente tem muitos casos de sucesso, de casos de pessoas que estavam em condição de rua e que hoje se encontram no seu espaço, na sua casa, conseguindo levar a vida, né? Saiu da questão das drogas, recebendo e sendo assistida por todos os serviços que a rede de proteção oferece. Então, a gente tem muitos casos de sucesso também. Não é um trabalho fácil, porque antes de tudo, a pessoa precisa entender que você precisa de cuidados, que precisa... a questão das drogas também é uma questão de saúde pública. Você precisa se aceitar, que você precisa entender que está doente. Então, é todo um processo, não é algo que seja do dia para a noite. Por isso que o serviço, a abordagem é o serviço de convencimento. Muitas pessoas não entendem e acham que, de imediato, faz uma denúncia, tem uma pessoa em situação de rua e o município não fez nada. A gente não leva ninguém à força, o serviço vai nesse convencimento, a gente vai, oferta, sensibiliza para que essa pessoa entenda que aquela situação não é uma situação digna, oferece outros meios e daí vai essa construção até a pessoa se aceitar e entender que realmente precisa de ajuda. E diante dos casos de sucesso, fora as famílias que a gente tem hoje que conseguem levar a sua vida, tem também as reinserção familiares, de casos de pessoas que não são daqui de João Pessoa, que está nessa condição e aí a gente consegue localizar familiares em outros municípios, em outro estado e consegue fazer essa reinserção novamente. Não só a entrega para a família, mas que essa pessoa ela também seja assistida pela rede de proteção no município. Eu acho que a relação com o Ruartes já vem de tipo assim, a gente não tem como trabalhar no Ruartes sem amar o que faz. Isso é um fato e eu acho que é uma questão de todos. Eu comecei trabalhando no Centro Pop. Meu pai foi um dos criadores do projeto do Ruartes, então eu já nasci na rua. Eu já me considero, sempre fui menina de rua, porque eu sempre vivi nesse meio. E aí não conseguiria me ver de outra maneira trabalhando e até que eu caí no Ruartes, né? Minha mãe era a anterior coordenadora do Ruartes, antes de Camila, e quando ela saiu, Camila me puxou para o Ruartes. E aí é uma experiência única, né? Não é um trabalho fácil de maneira nenhuma, não é fácil. A gente tem que estar com a mente muito, muito boa, trabalhando muito o nosso eu para conseguir trabalhar na rua, porque não é fácil. A gente tem muitos casos de sucesso, ainda bem, com a ajuda da rede de apoio, com a ajuda das casas de acolhida também, do nosso processo de convencimento, porque de fato é isso. Nem todo mundo está na rua porque quer, porque sempre há uma coisa por trás disso. Aquelas pessoas estão ali precisando de mim, precisando de você. E quando a gente entende isso, quando a gente começa a conviver com eles, hoje tem 5 anos e eu não me vejo fora desse programa, não me vejo sem o Ruartes.
É gratificante você chegar, você saber que você está ajudando aquela pessoa. Às vezes você não pode ofertar o serviço no dia, não tem uma vaga de acolhimento, mas você está lá. Tem uns que te pedem um abraço, né, Yasmin? Estou carente de um abraço, me dá um abraço e você conseguir abraçar aquelas pessoas que você antes não conseguia nem, achava que você não era capaz nem de chegar perto por medo, e hoje você já consegue abraçar a pessoa que está precisando pede um abraço. Então, assim, isso é gratificante e o programa é realmente muito lindo. Trabalhar com eles é muito bom. Trabalhar com população em situação de rua, a gente tem que fazer a mais, né? A gente tem que deixar ali de lado os nossos receios, os nossos preconceitos, o que eu acho, porque quando a gente se abre, né, e tem que estar aberto a ouvir, você vai entender a realidade do outro, você vai sentir o que o outro necessita, né? Por muitas vezes são criminalizados, né? Discriminados, porque está à margem da sociedade. Mas a nossa preocupação vai além disso. É o que vamos ofertar, o que levou eles a estar naquela situação. Mas a rua ela não é digna para ninguém morar, por ser um público que é invisível, mas positivamente hoje a gente tem... Olha que eu tenho 12 anos de Ruartes, então... Quando eu penso no que eu olhei, quando eu cheguei hoje, o que a gente tem para ofertar para essa população, a gente tem muitos avanços. Eu cheguei, a gente tinha uma casa de acolhimento, hoje a gente tem 3 no município. Hoje a gente tem centro POP no município. Hoje tem os CREAS também que atendem essa população. Hoje a rede, como um todo, consegue ver essa população como beneficiária do serviço. Então, assim, vários preconceitos foram quebrados, investimentos na política da assistência da pessoa em situação de rua também. Na pandemia foi o boom que deu para a pessoa em situação de rua, porque fecha tudo, nada se abre, e aí ficou a rua, e quem está na rua, quem é que vai atender, quem é que vai acompanhar? Então, infelizmente, nesse momento foi onde deu-se ênfase, onde teve um olhar para a pessoa em situação de rua. Não que não se existisse programas, existia sim, mas a visibilidade dentro desse público, nesse período de pandemia, foi gritante. Então, no município se abriu casa de acolhida 24 horas para poder fazer o acolhimento dessas pessoas, teve ampliação das casas, ampliação das vagas, centro POP funcionando. Como eu disse, a gente tem vários avanços dentro da política da pessoa em situação de rua, são nesses sentidos. A ampliação das casas, como também as parcerias em relação à questão do mercado de trabalho e de escolarização dessas pessoas. Então, a gente tem essa preocupação também de qualificar esse beneficiário para ele ser reinserido novamente no mercado de trabalho e daí conseguir tocar a sua vida. Não é só dar o acolhimento ou a alimentação, vai além dessas situações. Então, hoje o município ele oferta vários serviços e tem várias parcerias que dá oportunidades às pessoas em situação de rua a sair dessa situação. O Aldeias TV volta já! Oi, gente, meu nome é Maria Paula e hoje nós vamos assistir uma reportagem com a coordenadora Luana do projeto Consultório na Rua. É um projeto que ele visa ajudar as pessoas em situações de rua. É um projeto realizado pelo SUS. Então vem com a gente assistir, vem como foi que ficou. O Consultório na Rua é um serviço da Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa. Iniciou em 2010. São equipes de saúde que atendem especificamente a população em situação de rua, né? São equipes itinerantes, atendem nos locais de permanência das pessoas em situação de rua. As equipes são multiprofissionais que atendem e dão acesso à saúde dessas pessoas que estão na rua. O serviço é justamente para que as pessoas que estão em situação de vulnerabilidade possam ter acesso à saúde. Então é muito gratificante assim, porque são pessoas que geralmente são excluídas da sociedade, mas que o serviço existe justamente para garantir que eles tenham o atendimento à saúde como qualquer outro cidadão. Existe uma rotina que vocês atuam, tipo dias da semana, meses que vocês... e lugares específicos que vocês vão?
As equipes, nós temos 4 equipes em João Pessoa que atendem todo o município, né? As equipes atendem de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. E aí tem alguns pontos que a gente sabe que já tem a concentração de pessoas em situação de rua, as equipes fazem um mapeamento, já tem cadastro desses usuários, então atende nesses pontos específicos e também recebe ligações, o pessoal informa que tem alguém na rua precisando do atendimento e a equipe agenda, os atendimentos são agendados, a equipe agenda para ir realizar esse atendimento. Teve algum caso de que marcaram muito vocês, assim, que vocês usam como exemplo hoje em dia? O nosso trabalho é todo baseado no vínculo de confiança. Então, tem alguns usuários que no primeiro momento ele tem resistência para receber o atendimento, mas aí a equipe vai usando estratégias, né, para que essa pessoa aceite o atendimento. E tem alguns usuários que, no caso, uma situação marcante de pessoas que não queriam o atendimento da equipe e aí, com a construção desse vínculo, começou a cuidar da saúde até sair da situação de rua. Então, é um processo, né, um processo que a pessoa percebe que precisa do cuidado para melhorar a sua qualidade de vida e despertar o interesse de sair da situação de rua. Luana, a gente olhando aqui, eu queria muito saber como você entrou nesse projeto, como você descobriu, como você se interessou. Eu já tinha um histórico, né, de atendimento à população em situação de rua em projetos sociais, inclusive em outros estados também. E aqui em João Pessoa, quando iniciou o projeto na época, que era o projeto consultório de rua, foi feita a seleção e eu entrei a partir da seleção. E aí, depois ampliou, passou a ser um programa, né, e hoje em João Pessoa a gente iniciou com uma equipe, hoje em João Pessoa a gente tem 4 equipes de consultório na rua. Tenho um contato da Secretaria de Saúde, que é o 3214-7955, que geralmente o pessoal entra em contato através da Secretaria de Saúde e pelos serviços como o Centro Pop, Ruartes, geralmente entra em contato com a equipe para solicitar o atendimento. A nossa maior dificuldade hoje nos atendimentos é em relação ao preconceito com a população em situação de rua. E o que a gente sempre enfoca é que são pessoas que estão numa situação social difícil, mas que são cidadãos, que têm direitos. Então, essas pessoas precisam ser vistas e precisam ter o acesso à saúde e à cidadania como qualquer outra pessoa. Legal, né, gente? Agora que a gente já conhece um pouco sobre o programa, no próximo bloco vamos conhecer mais a fundo sobre ele, falando com o usuário dele e também com o estudante que faz parte. Espera só um pouquinho que nós já voltamos com a Aldeia na TV. Qual a ligação da faculdade e do curso que você está fazendo com o projeto Consultório na Rua? Então, a nossa faculdade possui uma matéria, certo, que nos acompanha do primeiro período até o 8º, onde a gente tem que fazer projetos de extensão voltados para algum tema. Dessa vez o tema foi pessoas em situação de rua. E aí o nosso grupo em específico fez a parceria com o pessoal do Consultório na Rua para que a gente possa estar aqui auxiliando eles no trabalho deles e no desenvolvimento das atividades normais. E aí, qual a importância, né, disso no nosso curso e como é que a gente pode estar auxiliando aqui o pessoal do Consultório na Rua? O Medicina é um curso que aborda exatamente essa questão da saúde e tudo mais, tanto que aqui no Consultório da Rua, na equipe deles, tem um médico. Então, assim como diversos outros cursos da área de saúde, é muito importante que a gente esteja aqui presente e auxiliando eles, né? E aí, como funciona o projeto? Eles vão em locais onde mais possuem moradores de rua na nossa cidade, aqui em João Pessoa, e tentam fazer atendimentos, entende? Atendimentos que eles poderiam garantir em outros locais, comunidades de saúde, mas que acabam que muitas vezes eles sofrem preconceito ao tentar buscar esse atendimento. Por quê? Porque quando você vê uma pessoa em situação de rua, normalmente você já tende a, recuar um pouco, entende? Olhar com outros olhares. E aí, para que eles não passem por esse tipo de situação, existe o Consultório na Rua, que vem trazer o atendimento até eles. E aí a gente está aqui exatamente para isso, para poder auxiliar e até divulgar esse projeto. Porque até na medicina, que é um curso que faz parte da área de saúde, já não tem muito conhecimento no Consultório na Rua, entende? Poucas pessoas conhecem. Então, levando eles até a faculdade para falar para todos os estudantes sobre esse projeto e vindo até aqui auxiliá-los, é uma forma também de divulgar o projeto deles para que pessoas, quando se formem, tenham interesse em seguir. Porque é uma ação muito nobre para o pessoal aqui que
muitas vezes só tem esse tipo de atendimento, não consegue ir no hospital, não consegue ir na unidade de saúde por ter vergonha mesmo de estar lá e sofrer preconceito, até dos próprios profissionais da saúde. Então é muito importante esse projeto e eu acredito que o curso de medicina tem total relação e é importante estar aqui vendo no dia a dia o que é que eles passam e o que é que eles sofrem, né? Porque muitas vezes eles dormem aqui mesmo nessa praça e imagina quando chove e tudo mais, né? Então é uma situação bem difícil que realmente precisa de uma atenção. Então o nosso projeto é voltado exatamente para garantir essa atenção a quem precisa, né? Que são, no caso, as pessoas em situação de rua. Meu nome é Lucinaldo, eu moro na Casa de Abrigo, ali em Jaguaribe, aqui pertinho. Faz 4 meses que eu moro lá e gostaria de falar aqui em primeira mão que as casas de abrigo elas precisam abrir mais vagas para pessoas que estão em situação de ruas. É certo que algumas pessoas elas não conseguem se adaptar a regras, isso é verdade, é fato. Algumas dessas pessoas elas estão envolvidas com curso profissionalizante de capacitação pelo projeto do TRT, né, Tribunal Regional do Trabalho aqui, oferecendo esses cursos profissionalizantes para essas pessoas em situação de rua, para que elas venham se capacitar e se inserir no mercado de trabalho. Mas para isso, elas precisam também de moradia de confiança, de saber que elas podem descansar em paz e no outro dia, enfim, estudar, né? Fazer esses cursos profissionalizantes, trabalhar, descansar suas cabeças, porque nós sabemos que a situação de rua não é fácil. A gente pensa logo, caramba, tanta gente morando na rua e sem ter acolhimento e graças a Deus que tem pessoas como o TRT, o pessoal da CUFA, né? Que trabalham criando esses projetos, enfim, né? Para que as pessoas venham ter um pouco de dignidade. E eu acho que o fundamental é isso, é que eles venham cada dia mais oferecendo capacitações e qualidade de vida para essas pessoas e que as casas de abrigo tomem providência e venham criando mais espaço de moradia. Então, aqui na rua 13 de Maio encontra-se a Casa Pop 1, onde eles oferecem café da manhã, almoço e um lugar para descansar durante o dia. À tarde, a partir das 4 horas, eles encerram o expediente e aí as pessoas que moram na rua vão ter que se virar, né? Dormir na rua, aqui na praça, na frente do banco, em algum lugar, algum estabelecimento. E eu, através da Casa Pop 1, consegui, graças a Deus, esse acolhimento lá na Casa 3, que é Casa de Adulto 3, como também existe outra casa lá no Bairro dos Estados, Bairro das Indústrias e outras casas por aí que eu não sei a localidade. Mas é isso, gente, é isso. Então a moradia lá é assim. É bem tranquilo. Comida, alimentação, 5 vezes ao dia, dormida, tudo legal, banho, água à vontade, tudo. Assim, aí tem a regra, essas regras a gente tem que se adaptar, né? Horário de sair, horário de chegar, para quem vai sair, porque, enfim, o propósito é que você fique morando nessas casas e se afaste das ruas, né? Essas imagens retratam exatamente um recorte histórico-social que acontece desde 1530, que retrata o racismo estrutural na sociedade contemporânea. Estamos presenciando estudantes de medicina, em sua maioria brancos, como outros cargos de importância na sociedade, numa campanha com moradores de rua. De acordo com as imagens observadas, essas pessoas estão em estado de vulnerabilidade. Se a gente for perceber e analisar a sociedade por um todo, podemos ver que a comunidade, as escolas particulares, as universidades federais estão infestadas de pessoas brancas e que as pessoas pretas acabam tendo um pouco menos de espaço na sociedade e que a sociedade acaba se dividindo dessa maneira, que acaba sendo um pouco não empática e de uma forma completamente desigual para a sociedade como um todo. E esse foi mais um episódio do Aldeias na TV. Espero que tenham gostado das informações trazidas. Para não perder nada, nos sigam nas nossas redes sociais e se inscrevam no nosso canal no YouTube. Até o próximo programa.